Eu nunca vou esquecer o som daquela voz, grave, carregada de desprezo, cortando o ar como uma lâmina afiada no meio do restaurante mais elegante que eu já tinha pisado na vida. Você estragou tudo. 3 palavras. Apenas 3 palavras. Mas foram suficientes para fazer o tempo parar, para transformar aquele salão iluminado por lustres de cristal em uma arena onde eu era o alvo de todos os olhares. 12 pessoas sentadas ao redor daquela mesa. Executivos, diretores, o cliente mais importante da história da empresa, suas esposas, seus assessores. E eu, no centro de tudo, sentindo meu rosto queimar como se alguém tivesse acabado de me dar um tapa. Minhas mãos começaram a tremer embaixo do tecido branco da toalha. Eu as escondi no colo, apertando uma contra a outra, tentando conter o terremoto que estava acontecendo dentro de mim. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que as pessoas ao meu lado podiam ouvir. Aquele jantar era para ser uma celebração. O brinde a um contrato milionário que eu havia ajudado a construir durante 8 meses de trabalho intenso. 8 meses de reuniões intermináveis, de apresentações refeitas dezenas de vezes, de noites viradas respondendo e-mails, de fins de semana sacrificados em nome de uma negociação que parecia nunca terminar. E agora, no momento que deveria ser de reconhecimento, eu estava sendo destroçada publicamente pelo homem que deveria me proteger, meu chefe, o Renato. Eu lembro de cada detalhe daquela noite porque minha mente gravou tudo com uma clareza dolorosa. O restaurante ficava no último andar de um edifício comercial no centro da cidade. Tinha uma vista panorâmica impressionante, com as luzes dos prédios cintilando lá embaixo como se fossem estrelas caídas no asfalto. O lugar era conhecido por receber jantares de negócios de alto nível, o tipo de ambiente onde garçons usam luvas brancas e falam em voz baixa, onde cada prato custa o equivalente a uma semana de compras no supermercado. Eu nunca tinha estado em um lugar assim antes, não como convidada, pelo menos. Minha família era simples. Cresci em um bairro de classe média baixa, filha de uma professora primária e de um eletricista que trabalhava por conta própria. Tudo que eu conquistei na vida foi com esforço, estudo e uma teimosia que às vezes beirava a obsessão. Entrei na faculdade por meio de bolsa integral. Fiz estágio em 3 empresas diferentes enquanto ainda estava na graduação. Aprendi inglês sozinha, com vídeos no YouTube e aplicativos de celular. E quando finalmente consegui um emprego fixo naquela empresa de tecnologia, achei que tinha vencido na vida. Achei que o mais difícil tinha ficado para trás. Eu estava enganada. O Renato era o diretor comercial. Um homem de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos penteados para trás com gel, ternos caros que ele fazia questão de mencionar a marca em toda oportunidade, e um relógio suíço que ele ajeitava no pulso sempre que queria intimidar alguém. No mercado, ele tinha fama de ser duro. Os colegas de outras empresas falavam dele com um misto de respeito e medo. O Renato é exigente, mas entrega resultados. Era o que todo mundo dizia. Só que essa frase escondia uma verdade muito mais sombria. Renato não era apenas exigente. Ele era cruel. Tinha prazer em humilhar. Precisava diminuir os outros para se sentir grande. E fazia isso com uma habilidade quase artística, escolhendo sempre os momentos de maior exposição para atacar. Nunca em particular, nunca em uma conversa reservada. Sempre na frente de outros, sempre com plateia, sempre garantindo que a vítima não tivesse para onde correr. Eu entrei na equipe dele como executiva de contas júnior. No começo, achei que tinha sorte. Afinal, estava trabalhando diretamente com o diretor, tendo acesso a reuniões estratégicas, aprendendo com alguém que o mercado considerava um gênio das vendas. Nos primeiros meses, ele até foi cordial comigo. Me chamava pelo nome, perguntava sobre meus projetos, dava feedbacks que pareciam construtivos. Mas isso durou pouco. Conforme eu fui crescendo, conforme meus números começaram a aparecer e os clientes passaram a me elogiar diretamente, algo mudou no olhar dele. Era sutil no início. Um comentário ácido aqui, uma correção desnecessária ali, uma interrupção no meio de uma apresentação minha para complementar o que eu estava dizendo. Depois foi ficando mais explícito. Ele começou a me excluir de reuniões importantes, a se apropriar de ideias que eu tinha apresentado dias antes, a questionar minhas decisões na frente de toda a equipe. Uma vez, em uma call com mais de 20 pessoas, ele disse que meu relatório estava amador e perguntou se eu tinha certeza de que tinha formação na área. Eu engoli o choro e respondi com profissionalismo. Mas por dentro, algo em mim começou a rachar. O contrato com a Fundação Almeida apareceu como uma luz no fim do túnel. Era uma organização filantrópica de grande porte, presidida pelo Dr. Henrique Almeida, um empresário respeitadíssimo que tinha construído sua fortuna no setor de infraestrutura e agora dedicava boa parte do seu tempo e dinheiro a projetos sociais. A fundação estava buscando um parceiro tecnológico para modernizar toda a sua operação. Sistemas de gestão, plataformas de doação, aplicativos para voluntários
integração de dados. Era um projeto enorme, complexo e com um orçamento que fazia os olhos de qualquer comercial brilharem. Quando a oportunidade chegou até nós, Renato imediatamente assumiu a frente. Ele queria aquele contrato para si, queria o prestígio de fechar o maior negócio da história da empresa. Mas tinha um problema: ele não entendia nada de tecnologia. Sabia vender, sabia pressionar, sabia jogar o jogo político. Mas quando o cliente começava a fazer perguntas técnicas, ele travava. Foi aí que eu entrei. Renato me designou para ser o suporte técnico das reuniões. Na prática, isso significava que eu fazia todo o trabalho pesado enquanto ele aparecia para apertar mãos e tirar fotos. Eu preparava as apresentações, eu respondia os e-mails, eu passava horas no telefone com a equipe do Dr. Almeida esclarecendo dúvidas, eu refazia propostas dezenas de vezes até que estivessem perfeitas. Durante 8 meses, aquele projeto consumiu minha vida. Eu acordava pensando nele, dormia sonhando com ele, e nos raros momentos de descanso, minha mente continuava trabalhando em soluções para os desafios que surgiam. Mas eu não reclamava, eu via aquilo como uma oportunidade. Se o contrato fosse fechado, eu finalmente teria uma conquista inegável no meu currículo, algo que nem mesmo o Renato poderia me tirar. O sim veio em uma tarde de quinta-feira. Eu estava no escritório revisando um documento quando o e-mail chegou. O Dr. Almeida havia aprovado a proposta final. O contrato seria assinado na semana seguinte. Eu li aquela mensagem 3 vezes antes de acreditar. Depois, levantei da minha mesa e fui até o banheiro, onde me tranquei em uma cabine e chorei de alívio. 8 meses de pressão, de noites mal dormidas, de cobranças constantes, e finalmente tinha acabado. Finalmente eu tinha conseguido. Quando saí do banheiro, o escritório inteiro já sabia da notícia. Renato estava no centro do salão, recebendo cumprimentos como se tivesse feito tudo sozinho. Ele me viu se aproximando e, pela primeira vez em meses, sorriu para mim. "Bom trabalho", disse num tom que parecia quase sincero. Eu agradeci, tentando ignorar o gosto amargo que aquelas palavras deixaram na minha boca, porque eu sabia que aquele reconhecimento era só fachada. Na hora dos holofotes, ele estaria sozinho. O jantar de celebração foi ideia dele. Renato queria fazer algo grandioso, algo que impressionasse o cliente e consolidasse sua imagem de líder vencedor. Ele escolheu o restaurante, definiu a data, montou a lista de convidados. E depois delegou toda a organização para mim. "Cuida de tudo", disse, como se estivesse me fazendo um favor. "Reserva, menu, transporte e disposição dos lugares. Quero tudo impecável, sem erros." Eu aceitei porque não tinha escolha. Recusar seria dar a ele munição para me atacar. Então, passei os dias seguintes cuidando de cada detalhe daquele evento. Visitei o restaurante pessoalmente para conferir o salão. Negociei o menu com o chefe, garantindo opções para todos os gostos e restrições alimentares. Organizei o transporte dos executivos que vinham de outras cidades. Fiz um mapa da mesa, posicionando cada pessoa de acordo com a hierarquia e as relações políticas envolvidas. Era um trabalho invisível, daqueles que ninguém nota quando dá certo, mas que todo mundo percebe quando dá errado. Na véspera do jantar, Renato me mandou uma mensagem às 11 da noite. Queria um vinho específico, um rótulo francês, de uma vinícola da região de Bordeaux, safra de 2012. Ele disse que tinha tomado aquele vinho em uma viagem à Europa e que seria perfeito para essa ocasião. Me mandou o nome, a safra e uma instrução clara: não aceita substituto. Eu liguei para o restaurante no dia seguinte logo cedo. Expliquei o pedido, passei todas as informações. O sommelier disse que verificaria a disponibilidade e retornaria. Horas depois, recebi a confirmação. O vinho estava reservado. Respirei aliviada. Mais um detalhe resolvido. Mais uma caixa marcada na minha lista interminável de tarefas. Eu não tinha como saber, naquele momento, que aquela garrafa de vinho se tornaria a arma que Renato usaria para me destruir. O dia do jantar chegou com uma ansiedade que eu não conseguia disfarçar. Acordei às 5 da manhã, mesmo tendo dormido pouco. Revisei minha lista de tarefas pela 1000ª vez. Tomei um banho demorado, tentando relaxar os músculos tensos do pescoço e dos ombros. Escolhi meu melhor vestido, um modelo preto discreto que eu havia comprado especialmente para ocasiões como aquela. Passei maquiagem com cuidado, tentando esconder as olheiras que denunciavam meu cansaço. E então fui para o escritório, onde passei o dia inteiro resolvendo pendências de última hora e respondendo mensagens de Renato, que parecia determinado a me enlouquecer com pedidos cada vez mais absurdos. Às 7 da noite, quando finalmente cheguei ao restaurante, eu estava exausta, mas também estava orgulhosa. Tudo estava pronto, tudo estava perfeito. Ou pelo menos era o que eu pensava. Os convidados começaram a chegar por volta das 8. Primeiro vieram os executivos da nossa empresa, depois os representantes da Fundação Almeida e, por último, fazendo uma entrada triunfal como se fosse uma celebridade, o próprio Renato. Ele usava um terno azul marinho impecável, sapatos italianos brilhando sob a luz dos lustres, e aquele sorriso ensaiado que eu conhecia tão bem. Cumprimentou cada pessoa com um aperto de mão firme e palavras cuidadosamente escolhidas. Quando chegou até mim, apenas
acenou com a cabeça, como se eu fosse uma funcionária do restaurante. Eu engoli a humilhação e sorri de volta. Já estava acostumada. A noite estava só começando e eu precisava manter a compostura. O Dr. Almeida chegou acompanhado da esposa, uma mulher elegante de cabelos brancos e olhos bondosos que me cumprimentou com um calor genuíno. "Você é a moça que organizou tudo isso?" Perguntou, olhando ao redor com admiração. "Está tudo lindo." Eu agradeci, sentindo pela primeira vez naquela noite que talvez meu trabalho valesse alguma coisa. O Dr. Almeida também foi gentil. Apertou minha mão com firmeza, olhou nos meus olhos e disse: "Foi um prazer trabalhar com você nesses meses. Sua dedicação fez toda a diferença." Aquelas palavras ficaram guardadas no meu coração como um tesouro. Eu não sabia ainda, mas elas seriam minha âncora nas horas que viriam. Sentamos à mesa seguindo a disposição que eu havia planejado. Renato, obviamente, ocupava a cabeceira, com o Dr. Almeida à sua direita e o diretor financeiro da fundação à sua esquerda. Eu fiquei em uma posição mais discreta, no meio da mesa, entre dois gerentes da nossa empresa que mal me dirigiram a palavra durante toda a noite. Os garçons começaram a servir as entradas e as conversas fluíam em um tom animado. Renato estava em seu elemento, contando histórias de negociações passadas, fazendo piadas que arrancavam risadas educadas dos presentes, monopolizando a atenção como sempre fazia. Eu comia em silêncio, tentando me tornar invisível, contando os minutos para que aquela noite terminasse e eu pudesse finalmente ir para casa descansar. Foi então que chegou o vinho. O sommelier se aproximou da mesa com a solenidade de quem carrega um objeto sagrado. A garrafa repousava em suas mãos enluvadas como se fosse uma relíquia, e ele a apresentou primeiro ao Renato, inclinando levemente o corpo em uma reverência praticada milhares de vezes. Eu observava de longe, mastigando distraidamente um pedaço de pão, sem prestar muita atenção ao ritual que se desenrolava na cabeceira da mesa. Para mim, vinho era vinho. Eu não entendia nada daquele universo de safras, terroirs, taninos e aromas. Bebia ocasionalmente uma taça de tinto em jantares de família, mas jamais teria condições de distinguir um rótulo de R$200 de um de 2.000. Aquele mundo pertencia a pessoas como Renato, que faziam questão de ostentar conhecimentos refinados para se diferenciarem dos comuns. Eu era uma comum. E naquela noite, isso ficaria dolorosamente claro. Renato pegou a garrafa das mãos do sommelier com um gesto teatral, ajeitando os óculos de leitura que havia tirado do bolso do paletó. Ele examinou o rótulo com a atenção de um perito avaliando uma obra de arte. Seus olhos percorriam cada linha, cada palavra impressa naquele papel envelhecido colado ao vidro escuro. E então, como em câmera lenta, eu vi seu rosto mudar. A expressão satisfeita deu lugar a uma carranca. As sobrancelhas se juntaram no centro da testa. Os lábios se comprimiram em uma linha fina e dura. Ele ergueu os olhos do rótulo e olhou diretamente para mim, atravessando toda a extensão da mesa com um olhar que eu só posso descrever como homicida. Meu estômago despencou. Eu não sabia ainda o que havia acontecido, mas meu corpo já pressentia o desastre. Anos de convivência com aquele homem haviam me ensinado a reconhecer os sinais de uma tempestade se formando. E aquela seria a pior de todas. Que safra é essa? A voz dele cortou as conversas ao redor como uma sirene de emergência. O burburinho animado da mesa se dissipou instantaneamente, substituído por um silêncio tenso e expectante. O sommelier, percebendo que algo estava errado, consultou rapidamente suas anotações. "É a safra de 2014, senhor. Uma excelente colheita, aliás. Os críticos consideram uma das melhores da década para essa região de..." Renato ergueu a mão, interrompendo o homem no meio da frase. "Eu pedi a safra de 2012. Sua voz estava controlada, mas havia nela uma frieza que fazia gelar o sangue. Especificamente a de 2012. Fui muito claro sobre isso." O sommelier empalideceu, começando a gaguejar uma explicação sobre disponibilidade de estoque, sobre a dificuldade de encontrar certas safras, sobre como a de 2014 era considerada equivalente, ou até superior por alguns especialistas. Mas Renato não estava interessado em explicações. Ele estava interessado em sangue. E eu era o alvo. "Foi você quem fez o pedido, não foi?" Ele se virou para mim, abandonando completamente o sommelier, que permaneceu ali parado sem saber o que fazer. Todas as cabeças da mesa giraram na minha direção, 12 pares de olhos me perfurando como agulhas. Eu senti meu rosto arder, o sangue subindo pelas bochechas em uma onda de calor incontrolável. "Sim", respondi, tentando manter a voz firme. "Eu liguei para o restaurante e passei as especificações que você me enviou. Eles confirmaram a reserva." Minha resposta era factual, direta, profissional. Eu estava me defendendo com os únicos recursos que tinha, a verdade e a lógica. Mas Renato não operava no campo da lógica. Ele operava no campo da dominação. E naquele momento, diante daquelas pessoas todas, ele precisava me esmagar para se sentir grande. "Você ligou e passou as especificações." Ele repetiu minhas palavras com um tom de deboche que fez algumas pessoas ao redor rirem nervosamente. "E em nenhum momento você se deu ao trabalho de confirmar se o pedido estava correto? De verificar pessoalmente a garrafa antes do jantar? De fazer o mínimo que se espera de alguém com suas responsabilidades?" Cada pergunta era uma martelada. Eu abri a boca
boca para responder, para explicar que tinha feito tudo o que estava ao meu alcance, que a falha havia sido do restaurante, que eu não poderia ter adivinhado que eles substituiriam a safra sem me avisar. Mas antes que qualquer palavra saísse da minha garganta, ele disparou. Você estragou tudo, Alto. Claro, impossível de ignorar. O restaurante inteiro ouviu. Garçons pararam no meio do caminho. Uma mulher em uma mesa vizinha se virou para olhar. E eu, ali, no centro daquele furacão, sentindo as lágrimas começarem a se formar nos cantos dos meus olhos. Ele não parou. Claro que não parou. Renato nunca parava quando tinha uma vítima encurralada. Era como se a humilhação alheia fosse uma droga da qual ele não conseguia se livrar. E quanto mais ele consumia, mais precisava. Eu confiei em você para uma tarefa simples, continuou, sua voz ganhando volume a cada frase. Uma única tarefa: organizar um jantar. E você não conseguiu nem acertar o vinho. O vinho, pelo amor de Deus. A única coisa que eu pedi especificamente. Ele sacudiu a garrafa no ar como se fosse uma prova em um tribunal. Sabe o que isso demonstra? Demonstra falta de atenção, falta de comprometimento, falta de profissionalismo. Ele fez uma pausa dramática, olhando ao redor da mesa como se buscasse apoio para suas palavras. Alguns colegas da empresa desviaram o olhar constrangidos. Outros, os que sempre orbitavam ao redor dele em busca de migalhas de poder, assentiram levemente com a cabeça. Isso demonstra que você simplesmente não está pronta para responsabilidades maiores. E francamente, depois de uma falha dessas, eu me pergunto se você está pronta para as responsabilidades que já tem. As lágrimas vieram. Eu tentei segurá-las com toda a força que tinha. Mas era impossível. Elas escorreram silenciosas pelo meu rosto, traçando caminhos úmidos sobre a maquiagem que eu havia aplicado com tanto cuidado horas antes. Eu queria falar, queria me defender, queria gritar que ele estava sendo injusto, que eu havia trabalhado 8 meses naquele projeto enquanto ele apenas aparecia para tirar fotos, que aquele contrato milionário existia por causa do meu esforço, do meu suor, das minhas noites sem dormir. Mas as palavras estavam presas em algum lugar entre meu cérebro e minha boca, bloqueadas por um nó de humilhação e raiva que me sufocava. Eu olhei ao redor da mesa, procurando um aliado, alguém que dissesse alguma coisa, qualquer coisa em minha defesa. Os colegas da empresa mantinham os olhos fixos nos pratos. Os executivos da fundação trocavam olhares desconfortáveis. A esposa do Dr. Almeida tinha a mão sobre o peito, visivelmente chocada. E Renato, satisfeito com o estrago que havia causado, finalmente se recostou na cadeira com um suspiro de falsa decepção. Olha, vamos deixar isso para lá por enquanto, disse ele, num tom que tentava soar magnânimo, mas que apenas reforçava sua crueldade. Não vou estragar a noite de todo mundo por causa de um erro seu. Vamos beber esse vinho mesmo, já que é o que temos. Ele fez um gesto para o sommelier, que se apressou em abrir a garrafa com mãos trêmulas. Mas pode ter certeza de que vamos conversar sobre isso amanhã, com calma, no escritório. A ameaça velada pairou no ar como um abutre esperando sua presa morrer. Eu sabia exatamente o que aquilo significava. Uma reunião na sala dele, com a porta fechada, onde ele me despedaçaria novamente sem testemunhas. Ou pior, uma reunião com o RH presente, onde ele apresentaria meu histórico de erros e recomendaria meu desligamento. Eu tinha visto aquele roteiro se repetir com outros colegas antes. Sabia como terminava. O jantar continuou, mas para mim havia acabado. Eu estava ali fisicamente, sentada naquela cadeira, segurando aqueles talheres, levando comida à boca mecanicamente. Mas minha mente estava em outro lugar. Eu pensava na minha trajetória até ali, em tudo que havia sacrificado para chegar àquela posição. Pensava nos anos de faculdade, nas noites estudando enquanto meus amigos se divertiam. Pensava nos estágios mal remunerados, nos chefes anteriores que também haviam me tratado mal, nas vezes em que engoli sapos porque precisava do emprego, porque tinha contas para pagar, porque não podia me dar ao luxo de ter orgulho. Pensava na minha mãe, que sempre dizia que eu era forte demais para desistir. Pensava no meu pai, que trabalhava sob o sol escaldante para garantir que eu tivesse oportunidades que ele nunca teve. E ali estava eu, sendo humilhada por causa de uma garrafa de vinho, sentindo que todo o meu esforço, toda a minha dedicação, não valiam absolutamente nada aos olhos de pessoas como Renato. As conversas ao redor retomaram gradualmente, mas havia uma tensão no ar que não se dissipava. As risadas soavam forçadas. Os comentários eram cuidadosos, medidos. Ninguém mencionou o incidente diretamente, mas todos pensavam nele. Eu podia ver nos olhares de soslaio que me lançavam, na forma como evitavam falar comigo, como se minha humilhação fosse contagiosa. O prato principal chegou, um filé ao molho de vinho tinto que agora me parecia uma piada cruel, e eu mal consegui tocar nele. Meu estômago estava embrulhado, fechado em um nó que rejeitava qualquer alimento. Eu bebia água compulsivamente, tentando empurrar para baixo o bolo de emoções que ameaçava explodir. Cada minuto naquela mesa era uma eternidade. Cada segundo, uma tortura. Eu contava mentalmente quanto tempo faltava para a sobremesa, para o café, para o momento em que poderia finalmente me levantar e ir embora sem parecer mal educada. Foi durante o prato principal que percebi o Dr. Almeida me observando. Não era um olhar de pena como o dos outros. Era algo diferente.
Pensativo. Avaliador. Como se ele estivesse processando o que havia presenciado e chegando às suas próprias conclusões. Nossos olhos se encontraram brevemente e ele assentiu quase imperceptivelmente, um gesto tão sutil que eu não tive certeza se havia realmente acontecido. Desviei o olhar rapidamente, constrangida. A última coisa que eu queria era que o cliente me visse chorando, me visse fraca, me visse como a funcionária incompetente que Renato acabara de pintar. Mas algo naquele olhar ficou comigo. Uma fagulha de esperança que eu não conseguia explicar. Renato, alheio a tudo que não fosse ele mesmo, continuava dominando a conversa. Contava histórias sobre suas conquistas profissionais, sobre os contratos que havia fechado ao longo da carreira, sobre as empresas que haviam tentado recrutá-lo e as ofertas milionárias que ele havia recusado por lealdade à companhia. Era um show de autopromoção tão descarado que chegava a ser constrangedor, mas ninguém ousava interrompê-lo. O Dr. Almeida ouvia em silêncio, respondendo com monossílabos educados quando necessário, mas sem demonstrar o entusiasmo que Renato claramente esperava. Sua esposa, sentada ao lado dele, mantinha uma expressão que eu não conseguia decifrar. Seria desaprovação? Tédio? Noio? Eu não sabia, mas havia algo ali que me dizia que nem todos na mesa haviam comprado a versão de Renato dos acontecimentos. A sobremesa chegou, uma construção elaborada de chocolate e frutas vermelhas que parecia ter saído de uma revista de gastronomia. Eu olhei para aquilo e senti vontade de vomitar. Não por causa da comida, mas por causa de tudo. Da noite, da humilhação, da injustiça. Da certeza de que quando o sol nascesse no dia seguinte, eu teria que voltar àquele escritório e enfrentar as consequências do que havia acontecido. Seria a funcionária que estragou o jantar do cliente. A incompetente que não conseguiu nem pedir o vinho certo. A história se espalharia pelos corredores. Ganharia versões cada vez mais distorcidas. E eu seria para sempre marcada por aquele episódio. Era assim que funcionava no mundo corporativo. Uma única falha, real ou imaginada, podia destruir uma reputação construída ao longo de anos. E Renato sabia disso melhor do que ninguém. Eu estava tão perdida nos meus pensamentos que quase não percebi quando o Dr. Almeida colocou o guardanapo sobre a mesa. Foi um gesto simples, comum, que normalmente passaria despercebido. Mas havia algo na forma como ele fez aquilo, deliberado e intencional, que chamou minha atenção. Ele se levantou devagar, empurrando a cadeira para trás com uma calma que contrastava com a agitação que eu sentia por dentro. Todos os olhos se voltaram para ele, incluindo os de Renato, que imediatamente abriu um sorriso ansioso, provavelmente esperando um brinde, um discurso de agradecimento, alguma declaração pública de satisfação com a parceria recém-firmada. O que veio foi muito diferente. O Dr. Almeida ajeitou o paletó, passou a mão pelo cabelo grisalho e olhou diretamente para Renato. Não havia hostilidade em seu rosto, mas também não havia calor. Era a expressão de um homem que havia visto muito na vida, que havia construído um império do zero, que havia aprendido a reconhecer caráter e a falta dele em segundos. Quando ele finalmente falou, sua voz era firme, clara, impossível de ignorar. Cada palavra carregava o peso de décadas de experiência, de autoridade conquistada, de respeito genuíno. E o que ele disse mudaria tudo. Absolutamente tudo. Com todo o respeito, Sr. Renato, a voz do Dr. Almeida preencheu o salão como um trovão distante, daqueles que anunciam uma tempestade inevitável. Não era um grito, não era uma explosão de raiva. Era algo muito mais poderoso, uma calma inabalável. A serenidade de quem não precisa elevar o tom para ser ouvido, porque sabe que cada palavra sua carrega peso suficiente para silenciar multidões. Renato, que havia se inclinado para a frente com aquele sorriso expectante ainda congelado no rosto, pareceu murchar diante daquela abertura. Com todo o respeito, era uma expressão que ele conhecia bem, porque ele mesmo a usava constantemente antes de despedaçar alguém. E agora, pela primeira vez naquela noite, ele estava do outro lado. Eu vi suas mãos se fecharem sobre o guardanapo, os nós dos dedos embranquecendo com a pressão. Vi seus olhos perderem aquele brilho predatório e ganharem uma sombra de incerteza. E vi, com uma clareza quase surreal, o momento exato em que ele percebeu que algo estava muito, muito errado. O Dr. Almeida continuou, sem pressa, sem hesitação. Eu acompanhei de perto toda a negociação deste contrato. Foram 8 meses de conversas, reuniões, trocas de e-mails, ajustes técnicos, discussões sobre prazos e orçamentos. 8 meses em que eu e minha equipe tivemos contato direto com os representantes da sua empresa. Ele fez uma pausa, deixando que as palavras assentassem no ar como poeira após uma explosão. E em todos esses 8 meses, Sr. Renato, posso contar nos dedos de uma mão as vezes em que o senhor participou ativamente do processo. 3 reuniões presenciais, se não me engano. 2 delas com menos de 1 hora de duração. E em nenhuma dessas ocasiões, o senhor demonstrou conhecimento técnico suficiente para
responder às nossas perguntas mais básicas. O silêncio ao redor da mesa era absoluto. Ninguém ousava respirar. Eu mesma havia parado de piscar, hipnotizada por aquela cena que parecia ter saído de um filme. Sabe quem respondeu a todas as nossas dúvidas? O Dr. Almeida se virou lentamente, e seu olhar encontrou o meu. Não era um olhar de pena ou de condescendência. Era um olhar de reconhecimento, de respeito genuíno, do tipo que eu raramente havia recebido em toda a minha carreira. Foi essa moça aqui. A senhorita que o senhor acabou de humilhar publicamente por causa de uma garrafa de vinho. Ele pronunciou essas últimas palavras com um leve tom de incredulidade, como se ainda não conseguisse acreditar no que havia presenciado. Uma garrafa de vinho, senhor Renato? O senhor destruiu a dignidade de uma profissional competente, na frente de todos nós, por causa de uma diferença de 2 anos em uma safra que 99% das pessoas neste restaurante nem sequer notaria. Renato abriu a boca para responder, para se defender, para reverter a situação com alguma manobra retórica das muitas que ele dominava. Mas o Dr. Almeida ergueu a mão, um gesto firme que deixava claro que ele ainda não havia terminado. Deixe-me contar uma coisa sobre mim, senhor Renato. Eu comecei minha carreira aos 16 anos, carregando sacos de cimento em uma construção no interior de Minas Gerais. Trabalhava 12 horas por dia debaixo de um sol que rachava o couro, ganhando um salário que mal dava para comer. E sabe o que eu mais lembro daquela época? Não é o cansaço, não é a dor nas costas, não é a poeira que eu respirava o dia inteiro. O que eu mais lembro são os engenheiros e mestres de obra que me tratavam como se eu fosse menos do que humano, que gritavam comigo por qualquer erro, que me humilhavam na frente dos outros peões, que faziam questão de me lembrar todos os dias que eu não era ninguém. Sua voz havia ganhado uma textura diferente, mais grave, carregada de memórias que claramente ainda doíam. Eu jurei para mim mesmo naquela época que se um dia eu chegasse a algum lugar na vida, jamais trataria outra pessoa daquela forma, jamais usaria minha posição para diminuir alguém que estivesse abaixo de mim. Ele olhou ao redor da mesa, contemplando cada rosto, cada expressão, cada par de olhos que tentava desesperadamente evitar o seu. A forma como tratamos as pessoas que trabalham conosco diz muito mais sobre nosso caráter do que qualquer conquista profissional. O senhor pode ter fechado dezenas de contratos na sua carreira, senhor Renato. Pode ter um currículo impressionante, uma sala com vista para a cidade, um carro importado na garagem. Mas nada disso importa se o senhor não consegue tratar com dignidade uma funcionária que dedicou 8 meses da vida dela para garantir que esse negócio acontecesse. Ele apontou para mim novamente e eu senti meu coração acelerar de uma forma que não era mais de vergonha, mas de algo que eu não conseguia nomear. Ela foi impecável. Em cada reunião, em cada apresentação, em cada troca de e-mail, respondeu às nossas dúvidas com paciência e competência. Nos tratou com respeito e profissionalismo. Fez tudo o que estava ao alcance dela para que essa parceria desse certo. E a recompensa que ela recebe é ser gritada na frente de uma dúzia de pessoas por causa de um vinho? A esposa do Dr. Almeida, que até então havia permanecido em silêncio, colocou a mão sobre o braço do marido em um gesto de apoio. Seus olhos estavam marejados, e ela me lançou um olhar de solidariedade que aqueceu algo dentro de mim. Eu percebi naquele momento que não estava mais sozinha, que pela primeira vez em muito tempo, alguém havia escolhido ficar do meu lado. Alguém que não me devia nada, que não ganharia nada me defendendo, que poderia simplesmente ter ignorado o que aconteceu e seguido com o jantar como se nada tivesse ocorrido. Mas ele não ignorou. Ele se levantou. Ele falou. E cada palavra dele era um bálsamo nas feridas que Renato havia aberto. Eu vou ser muito franco com o senhor. O Dr. Almeida endireitou a postura e sua voz ganhou um tom mais formal, mais executivo. Era o tom de quem estava prestes a tomar uma decisão de negócios, e todos na mesa sentiram o peso do que viria a seguir. Quando eu vi o senhor gritar com essa moça, quando eu vi o senhor humilhá-la publicamente por um erro que nem sequer foi dela, eu comecei a questionar a decisão de fechar esse contrato. Porque se essa é a forma como a liderança dessa empresa trata seus funcionários, então eu preciso reconsiderar se quero associar o nome da minha fundação a uma cultura assim. Renato empalideceu visivelmente. Suas bochechas, que minutos antes estavam coradas de indignação, perderam toda a cor. Ele tentou falar novamente, e dessa vez sua voz saiu embargada, vacilante. Dr. Almeida, Foi um momento de... Os padrões que eu exijo da minha equipe? A pressão de... As palavras saíam atropeladas, desconexas, completamente diferentes da retórica polida que ele costumava exibir. Pela primeira vez desde que eu o conhecia, Renato estava sem chão. A pressão não justifica a crueldade, senhor Renato. O Dr. Almeida cortou suas tentativas de explicação com uma firmeza que não admitia réplica. Eu conheço pressão. Eu construí uma empresa do zero, enfrentei crises econômicas, processos judiciais, traições de sócios, tudo que o senhor possa imaginar. E em nenhum momento eu usei a pressão como desculpa para tratar mal as pessoas que trabalhavam comigo. Porque a verdadeira liderança não se mede nos momentos fáceis, se mede nos momentos difíceis. E o que eu vi aqui hoje me mostrou exatamente o tipo de líder que o senhor é. Ele fez uma pausa, ajeitando os punhos da camisa com uma calma que contrastava com a tensão palpável no ar. Eu não vou cancelar o contrato.
Não por causa do Senhor, mas porque eu dei minha palavra, e minha palavra é minha honra. Mas pode ter certeza de que vou acompanhar de perto como essa parceria se desenvolve. E vou fazer questão de que os meus elogios e as minhas críticas cheguem aos ouvidos de quem realmente importa nessa empresa. Ele se virou para mim uma última vez e seu rosto se suavizou. O empresário duro deu lugar ao ser humano por trás do título, e quando ele falou, era quase como se estivéssemos sozinhos na sala, como se as outras 11 pessoas ali presentes tivessem simplesmente desaparecido. Senhorita, eu lamento profundamente que a senhora tenha passado por isso. Ninguém merece ser tratado dessa forma, especialmente alguém que trabalhou tão duro quanto a senhora trabalhou. Eu espero sinceramente que essa empresa reconheça o seu valor, porque se não reconhecer, ele deixou a frase no ar por um momento, carregada de implicações. Se não reconhecer, outras empresas certamente vão. Ele estendeu a mão, e eu a apertei quase por instinto, sentindo a firmeza e o calor de um aperto que transmitia muito mais do que palavras poderiam expressar. Era um voto de confiança, uma validação, a prova de que eu não era a incompetente que Renato havia pintado, mas uma profissional que tinha feito seu trabalho direito e merecia respeito por isso. A esposa dele se levantou em seguida, alisando o vestido elegante enquanto pegava a bolsa que estava pendurada na cadeira. Ela se aproximou de mim e, para minha surpresa absoluta, me abraçou. Foi um abraço breve, discreto, apropriado para o ambiente. Mas havia nele uma solidariedade feminina que me emocionou profundamente. Força, querida! Ela sussurrou no meu ouvido antes de se afastar. Mulheres como você vão longe. Não deixe homens pequenos definirem o seu tamanho. Eu quase chorei novamente, mas dessa vez não eram lágrimas de humilhação. Eram lágrimas de gratidão, de alívio, de uma emoção tão intensa que eu não conseguia conter. Assenti com a cabeça, incapaz de articular qualquer resposta verbal, e ela sorriu com compreensão antes de se juntar ao marido. O Dr. Almeida pegou o casaco que um garçom se apressou em trazer e o vestiu sem pressa, como se aquela fosse uma saída perfeitamente normal de um jantar perfeitamente normal. Mas todos sabiam que não era. Todos sabiam que algo havia mudado naquela sala, que as placas tectônicas do poder haviam se movido de uma forma irreversível. Antes de sair, ele se virou uma última vez para a mesa e acenou com a cabeça em uma despedida genérica. Senhoras e senhores, foi uma noite esclarecedora. Agradeço a hospitalidade. Seus olhos passaram por Renato sem se deter, como se ele fosse apenas mais um objeto de decoração no salão. E então ele saiu, com a esposa ao lado, deixando para trás um vácuo que ninguém sabia como preencher. O silêncio que se seguiu foi o mais longo da minha vida. Pareceu durar horas, dias e eternidades. Ninguém se mexia, ninguém falava, ninguém sequer mastigava. Os garçons que haviam se afastado durante o confronto permaneciam imóveis junto às paredes, provavelmente tão chocados quanto nós. Eu olhei para Renato e vi um homem destruído. Não fisicamente, claro. Ele ainda estava ali, sentado na cabeceira da mesa, com seu terno caro e seu relógio suíço e seus sapatos italianos. Mas algo nele havia se quebrado. A arrogância, a certeza inabalável de sua própria importância, a convicção de que podia tratar as pessoas como quisesse sem jamais enfrentar consequências. Tudo isso jazia em pedaços aos pés da cadeira onde ele estava. E pela primeira vez em 3 anos, eu não senti medo dele. Senti algo muito pior, pena. Alguém, não me lembro quem, pigarreou e murmurou algo sobre a hora. Era como se aquele pequeno som tivesse quebrado um feitiço, libertando todos do transe coletivo em que havíamos caído. As pessoas começaram a se mexer, a pegar bolsas e casacos, a trocar olhares nervosos enquanto se preparavam para ir embora. O jantar havia oficialmente terminado, embora as sobremesas permanecessem intocadas nos pratos e o café ainda estivesse por ser servido. Ninguém queria ficar ali um segundo a mais do que o necessário. Ninguém queria estar presente quando Renato finalmente processasse o que havia acontecido e decidisse como reagir. O navio estava afundando e todos queriam pular fora antes de serem arrastados junto. Eu me levantei mecanicamente, pegando minha bolsa com mãos que ainda tremiam, mas por razões completamente diferentes de antes. Não era mais medo ou vergonha. Era adrenalina, era choque, era a tentativa do meu cérebro de processar a montanha-russa emocional que eu havia experimentado nas últimas horas. Caminhei em direção à saída sem olhar para trás, sem me despedir de ninguém, sem trocar uma única palavra com Renato. Eu não devia nada a ele, não mais. O Dr. Almeida havia me dado algo que eu nem sabia que precisava tão desesperadamente. A validação de que meu trabalho tinha valor, de que minha dedicação não era invisível, de que existiam pessoas no mundo que reconheciam competência e puniam injustiça. Aquilo valia mais do que qualquer bônus, qualquer promoção, qualquer elogio vindo de alguém como Renato. Quando cheguei ao elevador, percebi que estava sorrindo. Era um sorriso pequeno, discreto, quase imperceptível, mas estava ali, teimoso, recusando-se a desaparecer apesar de tudo. O elevador chegou, as portas se abriram e eu entrei sozinha na cabine espelhada. Vi meu reflexo, o vestido preto amassado, a maquiagem borrada pelas lágrimas que eu havia derramado, os olhos ainda vermelhos e inchados. Mas também vi algo mais. Vi uma mulher que havia sobrevivido, que havia sido derrubada na frente de todos, e ainda assim estava de pé, que havia descoberto, da forma mais inesperada possível, que
que nem todos os poderosos eram cruéis, e que às vezes a justiça vinha dos lugares mais improváveis. As portas do elevador se fecharam, e eu desci sozinha, deixando para trás o restaurante, o jantar e uma versão de mim mesma que nunca mais voltaria. O táxi que me levou para casa atravessou a cidade em silêncio. Eu tinha pedido para o motorista não ligar o rádio, e ele respeitou sem fazer perguntas. Acho que ele percebeu pelo meu rosto que eu não estava bem. Ou talvez estivesse bem demais. Eu mesma não sabia direito o que sentir naquele momento. Era uma mistura estranha de alívio e medo, de vitória e incerteza. O Dr. Almeida tinha me defendido, sim. Tinha colocado Renato no lugar dele na frente de todo mundo. Mas e agora? O que aconteceria quando eu voltasse ao escritório na segunda-feira? Renato não era o tipo de pessoa que aceitava a humilhação calado. Ele ia querer vingança, ia querer me destruir de alguma forma. E mesmo que o cliente tivesse ficado do meu lado, Renato ainda era meu chefe. Ainda tinha poder sobre minha carreira, meu salário, meu futuro naquela empresa. Cheguei em casa por volta das 11 da noite. Meu apartamento era pequeno, um quarto e sala em um prédio antigo no centro da cidade. Não era nada luxuoso, mas era meu. Tinha comprado com o dinheiro que juntei durante anos, abrindo mão de viagens, roupas caras, jantares em restaurantes chiques. Enquanto meus colegas ostentavam carros financiados e apartamentos em bairros nobres, eu guardava cada centavo, porque sabia que a segurança de ter um teto próprio valia mais do que qualquer status. Naquela noite, aquele apartamento simples me pareceu o lugar mais acolhedor do mundo. Tranquei a porta, tirei os sapatos de salto que estavam me matando e me joguei no sofá ainda de vestido. Fiquei ali, olhando para o teto, tentando organizar os pensamentos que se atropelavam na minha cabeça. Meu celular apitou. Uma mensagem. Depois outra. E outra. Eu peguei o aparelho com receio, esperando encontrar alguma ameaça de Renato, algum e-mail corporativo me convocando para uma reunião disciplinar. Mas não era nada disso. Eram mensagens de colegas. Pessoas que estavam no jantar e que aparentemente só agora tinham coragem de falar comigo. Você está bem? O que o Renato fez foi absurdo. O Dr. Almeida foi incrível. Estamos do seu lado. Eu lia cada mensagem com um misto de gratidão e amargura. Onde estava essa solidariedade quando eu estava sendo humilhada? Por que ninguém abriu a boca naquela hora? Por que precisou de um cliente, um estranho, para defender o que era óbvio? Eu agradeci as mensagens com respostas curtas e educadas, mas não consegui sentir nada além de decepção. Aquelas pessoas tinham assistido minha execução pública em silêncio. Agora queriam parecer solidárias quando o perigo já tinha passado. Tomei um banho demorado, deixando a água quente escorrer pelo corpo e levar embora um pouco da tensão acumulada. Pensei na minha mãe, em como ela ficaria se soubesse o que tinha acontecido. Ela sempre se preocupou com o meu trabalho, sempre perguntava se eu estava feliz, se as pessoas me tratavam bem. Eu mentia, claro. Dizia que estava tudo ótimo, que meu chefe era exigente, mas justo, que eu estava aprendendo muito. Não queria preocupá-la. Não queria que ela achasse que todo o sacrifício que fizeram por mim tinha sido em vão. Mas naquela noite, debaixo do chuveiro, eu chorei de verdade. Chorei por todas as vezes que engoli humilhações calada, por todas as noites que perdi de sono por causa de trabalho, por todas as vezes que duvidei de mim mesma porque alguém como Renato me fez acreditar que eu não era boa o suficiente. Saí do banho e vesti um pijama velho, daqueles confortáveis que a gente usa quando não quer impressionar ninguém. Fui até a cozinha e preparei um chá de camomila, mais por hábito do que por vontade. Sentei na mesa pequena onde costumava tomar café da manhã sozinha todas as manhãs, e fiquei ali, segurando a caneca quente entre as mãos, pensando no que fazer. Eu tinha algumas opções. Podia voltar ao escritório na segunda-feira e fingir que nada tinha acontecido. Aguentar as consequências, fossem elas quais fossem. Engolir mais um sapo e seguir em frente como sempre fiz. Ou podia procurar outro emprego. Começar a mandar currículos, fazer entrevistas, tentar recomeçar em outro lugar. Mas isso levaria tempo. Meses, talvez. E enquanto isso, eu teria que continuar convivendo com Renato, sabendo que ele me odiava mais do que nunca. Havia uma terceira opção, é claro. Eu podia simplesmente pedir demissão e sair de cabeça erguida. Sem outro emprego garantido, sem rede de segurança, confiando apenas na minha capacidade de encontrar algo melhor. Era arriscado. Eu tinha economias, sim, mas não o suficiente para ficar desempregada por muito tempo. E o mercado não estava fácil. Todo mundo sabia que conseguir uma boa posição levava tempo, especialmente para alguém no meu nível. Mas por outro lado, quanto mais tempo eu ficasse naquela empresa, mais minha saúde mental ia se deteriorar. Eu já sentia os efeitos. A ansiedade constante, a dificuldade de dormir, o nó no estômago toda vez que via o nome de Renato aparecer no meu e-mail. Aquilo não era vida, era sobrevivência. E eu estava cansada de apenas sobreviver. O fim de semana passou em um borrão. Eu mal saí de casa, mal comi, mal dormi direito. Passei
Passava horas deitada na cama, olhando para o teto, ou sentada no sofá assistindo programas de TV sem realmente prestar atenção. Minha mente estava em outro lugar, repassando os eventos do jantar como um filme que não parava de rodar. A voz de Renato gritando. O silêncio dos colegas. O discurso do Dr. Almeida. O abraço da esposa dele. Cada detalhe gravado na minha memória com uma clareza dolorosa. Eu recebi mais algumas mensagens durante o fim de semana, incluindo uma do diretor de RH perguntando se eu estava bem e dizendo que gostaria de conversar comigo na segunda-feira. Aquilo me deixou nervosa. O RH nunca era um bom sinal. Normalmente significava problemas. Domingo à noite, quando eu já estava me preparando mentalmente para o que viria no dia seguinte, meu celular tocou. Não era uma mensagem, era uma ligação. O número era desconhecido, mas tinha um código de área que eu reconhecia como sendo de um bairro nobre da cidade. Atendi com o coração acelerado, sem saber o que esperar. Do outro lado da linha, uma voz feminina educada se apresentou como secretária do Dr. Henrique Almeida. Ela disse que o doutor gostaria de falar comigo se eu tivesse um momento. Eu quase deixei o celular cair. Disse que sim, claro, que eu tinha todo o tempo do mundo. Houve uma breve pausa, alguns cliques, e então a voz grave e calma do Dr. Almeida preencheu meu ouvido. Ele começou pedindo desculpas por ligar em um domingo à noite. Disse que sabia que era invasivo, mas que não queria deixar passar mais tempo sem falar comigo. Perguntou como eu estava, se tinha conseguido descansar, se estava me sentindo melhor depois de tudo que aconteceu. Eu respondi que sim, que estava bem, tentando soar mais confiante do que realmente me sentia. Ele riu baixinho, um riso gentil que me fez relaxar um pouco. Não precisa fingir comigo, disse ele. O que aconteceu naquele jantar foi horrível. Ninguém fica bem depois de uma coisa dessas. Eu não soube o que responder, então fiquei em silêncio, esperando que ele continuasse. E ele continuou. O Dr. Almeida me contou que depois de sair do restaurante, ele e a esposa conversaram muito sobre o que tinham presenciado. Ela ficou especialmente tocada, disse ele. Tinha visto algo em mim que a lembrava dela mesma quando era jovem, lutando para se estabelecer em um mundo dominado por homens que não respeitavam mulheres competentes. Ele disse que passou o fim de semana pensando no assunto e que tinha chegado a uma conclusão. A fundação dele estava crescendo. Eles tinham acabado de receber uma doação significativa que permitiria expandir as operações, e ele precisava de alguém para liderar um novo departamento de parcerias estratégicas. Alguém competente, dedicado, que soubesse lidar com pessoas e processos complexos. Alguém exatamente como eu. Eu fiquei muda. Literalmente muda. As palavras simplesmente não saíam da minha boca. Mas eu respondi que estaria lá, que poderíamos conversar. Ele estava me oferecendo um emprego? Assim do nada? Depois de ter me conhecido em um contexto tão humilhante, eu não conseguia processar a informação. Parecia surreal demais. Bom demais para ser verdade. Ele percebeu minha hesitação e se apressou em explicar. Não era uma oferta formal ainda, disse ele. Era um convite para uma conversa. Ele queria me conhecer melhor, entender minha trajetória, ver se havia um encaixe entre o que eu buscava e o que a fundação podia oferecer. Se eu estivesse interessada, poderíamos marcar um café na semana seguinte. Sem compromisso, sem pressão. Apenas duas pessoas conversando sobre possibilidades. Eu finalmente encontrei minha voz. Disse que sim, que estava interessada, que ficaria honrada em conversar com ele. Minha voz saiu mais aguda do que eu gostaria, traindo a emoção que eu tentava controlar. Ele pareceu satisfeito com a resposta. Disse que sua secretária entraria em contato para agendar o encontro e que eu não precisava me preocupar com nada por enquanto. Apenas descanse, disse ele antes de desligar. Você merece. E fiquei segurando o celular por muito tempo depois que a ligação terminou, olhando para a tela escura como se ela pudesse me confirmar que aquilo tinha realmente acontecido. Não era um sonho. Não era uma alucinação causada pelo estresse. O Dr. Almeida tinha me ligado. Tinha me oferecido uma oportunidade. Tinha me dado esperança. Eu não dormi naquela noite. Mas pela primeira vez em muito tempo não foi por causa de ansiedade ou medo. Foi por causa de expectativa, de possibilidade. De uma sensação estranha e maravilhosa de que talvez, só talvez, as coisas estivessem prestes a mudar. Fiquei deitada na cama pensando em tudo o que poderia acontecer. Na conversa com o Dr. Almeida, na possível oferta de emprego, na cara que Renato faria quando soubesse. Esse último pensamento me fez sorrir no escuro. Não era um sorriso de vingança exatamente. Era mais um sorriso de justiça. De saber que às vezes o universo tem formas estranhas de equilibrar as coisas. Que às vezes a humilhação de hoje pode se transformar na libertação de amanhã. A segunda-feira chegou mais rápido do que eu esperava. Acordei cedo, tomei um banho, me arrumei com cuidado, escolhi uma roupa que me fazia sentir confiante, apliquei maquiagem para esconder as olheiras e saí de casa com uma determinação que eu não sentia há meses. O que quer que acontecesse naquele dia, eu estava pronta. Tinha uma carta na manga que ninguém conhecia. Tinha uma possibilidade de futuro que não dependia de Renato nem daquela empresa. E isso me dava uma força que eu não sabia que tinha. No metrô, olhei para os rostos cansados das pessoas ao meu redor e me perguntei quantas delas também estavam presas em empregos que as faziam infelizes. Quantas também tinham chefes que as humilhavam.
sonhavam. Quantas também sonhavam com uma saída que parecia impossível? Eu tinha sido uma delas até poucos dias atrás. Agora, pela primeira vez, eu via uma luz no fim do túnel. Cheguei ao escritório às 8 em ponto. O prédio comercial onde a empresa ficava era moderno, todo de vidro espelhado, desses que parecem saídos de um filme americano. Eu trabalhava no 12º andar, em um espaço aberto cheio de mesas e computadores, onde todo mundo podia ver todo mundo o tempo todo. Não havia privacidade ali. Cada conversa, cada expressão, cada movimento era observado e comentado. Quando saí do elevador naquela manhã, senti os olhares antes mesmo de ver os rostos. As pessoas me olhavam de canto, cochichavam entre si, fingiam estar ocupadas quando eu passava. A história do jantar tinha se espalhado, obviamente. Naquele tipo de ambiente, notícias assim corriam mais rápido do que e-mail. Eu mantive a cabeça erguida e caminhei até minha mesa como se nada tivesse acontecido. Não ia dar a eles o prazer de me ver abalada. Não mais. Sentei na minha mesa e liguei o computador como fazia todos os dias. A tela acendeu mostrando dezenas de e-mails não lidos, mas eu não conseguia me concentrar em nenhum deles. Minha mente estava dividida entre o que tinha acontecido no jantar, a ligação do Dr. Almeida e o que me esperava nas próximas horas. O diretor de RH tinha pedido para conversar comigo. Renato provavelmente estava tramando alguma coisa. E todo o escritório parecia estar esperando o próximo capítulo daquela novela que tinha começado na sexta-feira à noite. Eu era o centro das atenções, mesmo que ninguém viesse falar comigo diretamente. Sentia os olhares nas minhas costas. Ouvia os sussurros que paravam quando eu me aproximava. Era como estar em um zoológico, só que eu era o animal na jaula. Por volta das 9 horas, recebi um e-mail do RH. Era curto e direto. Por favor, compareça à sala de reuniões 3 às 10 horas para uma conversa. Não dizia mais nada. Não explicava o motivo, não mencionava quem estaria presente, não dava nenhuma pista sobre o que esperar. Aquele tipo de convocação genérica era sempre um mau sinal. Normalmente significava que algo sério estava para acontecer. Demissão, advertência, algum tipo de medida disciplinar. Eu respirei fundo e tentei me acalmar. Não tinha feito nada de errado. O erro do vinho não era minha culpa. O Dr. Almeida tinha deixado isso claro na frente de todo mundo. Se a empresa quisesse me punir por aquilo, estaria sendo completamente injusta. E se fosse injusta, então talvez fosse melhor mesmo ir embora. As 2 horas que se passaram até a reunião foram as mais longas da minha vida. Eu tentei trabalhar, tentei responder e-mails, tentei fazer alguma coisa produtiva, mas minha cabeça não colaborava. Ficava voltando ao jantar, ao discurso do Dr. Almeida, à ligação de domingo à noite. Ficava imaginando cenários para a reunião do RH. Na minha cabeça, eu via Renato sentado lá, com aquele sorriso venenoso, apresentando uma lista de erros que eu supostamente tinha cometido. Via o diretor de RH assentindo com a cabeça enquanto eu era crucificada. Via minha carreira naquela empresa chegando ao fim de uma forma humilhante. Mas também via outra possibilidade. Via a empresa reconhecendo que Renato tinha passado dos limites. Via uma chance de justiça por menor que fosse. Eu não sabia qual cenário era mais provável, então me preparei para os dois. Às 10 horas em ponto, levantei da minha mesa e caminhei até a sala de reuniões. Meus passos ecoavam no corredor silencioso, e eu podia sentir os olhos dos colegas me seguindo enquanto eu passava. A porta da sala estava fechada. Respirei fundo, ajeitei a roupa e bati 2 vezes. Uma voz de dentro mandou entrar. Abri a porta e encontrei 3 pessoas sentadas ao redor da mesa oval. O diretor de RH, um homem de meia idade chamado Fernando que eu conhecia de vista. A gerente de compliance, uma mulher séria chamada Cristina, que cuidava de questões éticas na empresa. E, para minha surpresa, o CEO. O próprio CEO da empresa estava ali, sentado na cabeceira da mesa, me olhando com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Fernando me pediu para sentar e ofereceu água, que eu aceitei mesmo sem ter sede. Minhas mãos tremiam levemente quando peguei o copo, e eu torci para que ninguém tivesse percebido. O CEO, um homem chamado Ricardo, que eu tinha visto pessoalmente apenas 2 ou 3 vezes em toda a minha carreira na empresa, foi o primeiro a falar. Ele disse que tinha sido informado sobre os acontecimentos do jantar de sexta-feira. Disse que recebeu um e-mail do Dr. Almeida no sábado de manhã, relatando o que tinha presenciado e expressando preocupação com a cultura da empresa. Disse que passou o fim de semana conversando com outras pessoas que estavam presentes, tentando entender exatamente o que tinha acontecido. E disse que o que descobriu o deixou profundamente perturbado. Eu ouvi tudo em silêncio, sem saber para onde aquilo estava indo. O CEO continuou falando. Disse que a empresa tinha valores, tinha um código de conduta, tinha políticas claras sobre como os funcionários deviam ser tratados. Disse que assédio moral era inaceitável, não importava quem fosse o autor ou quais fossem as circunstâncias. Disse que o comportamento de Renato naquela noite era uma violação grave dessas políticas e que medidas seriam tomadas. Quando ele terminou de falar, houve um momento de silêncio. Eu olhei para os 3 rostos à minha frente, tentando entender o que aquilo significava. Eles estavam me defendendo? Estavam do meu lado? Era isso mesmo que estava acontecendo? Fernando, o diretor de RH, tomou a palavra em seguida. Ele explicou que a empresa ia abrir uma investigação formal sobre a conduta de Renato. Não apenas sobre o jantar,
mas sobre todo o histórico dele como líder. Disse que já tinham recebido relatos de outros funcionários que também sofreram com o comportamento dele ao longo dos anos. Gente que nunca teve coragem de denunciar, gente que tinha medo de represálias, gente que simplesmente aceitou as humilhações como parte do trabalho. O que aconteceu no jantar, disse Fernando, foi uma espécie de catalisador. Colocou em evidência algo que já existia há muito tempo, mas que ninguém queria ver. E agora, finalmente, a empresa estava sendo forçada a encarar o problema. Cristina, a gerente de compliance, completou dizendo que eu seria ouvida formalmente como parte da investigação. Ela queria saber se eu tinha outros episódios para relatar, outras situações em que Renato tinha me tratado de forma inadequada. Eu disse que sim, que tinha muitos. Contei sobre as humilhações em reuniões, sobre os e-mails ácidos, sobre as vezes em que ele se apropriou do meu trabalho, sobre os comentários depreciativos na frente de clientes e colegas. Cristina anotava tudo em um caderno, seu rosto ficando cada vez mais sério a cada novo relato. Quando terminei, ela me agradeceu pela coragem de falar e disse que tudo seria documentado e analisado. Disse também que eu não precisava ter medo de retaliação, que a empresa ia garantir minha segurança durante o processo. O CEO falou novamente antes de encerrar a reunião. Ele olhou diretamente nos meus olhos e disse algo que eu nunca vou esquecer. Eu peço desculpas, disse ele. Em nome da empresa, eu peço desculpas pelo que você passou. Nós falhamos em proteger você. Falhamos em criar um ambiente onde esse tipo de comportamento não fosse tolerado. E isso é responsabilidade minha, em última instância. Ele fez uma pausa, como se estivesse escolhendo as próximas palavras com cuidado. Eu não posso mudar o que aconteceu, mas posso prometer que vamos fazer o possível para que isso não aconteça de novo, com você ou com qualquer outra pessoa. Eu agradeci sem saber muito bem o que dizer. Aquilo era mais do que eu esperava. Muito mais. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti que alguém com poder real estava ouvindo minha voz. A reunião terminou com Fernando me dizendo que eu poderia tirar o dia de folga se quisesse. Disse que entendia se eu não me sentisse confortável voltando para a minha mesa, trabalhando no mesmo andar que Renato. Eu agradeci a oferta, mas disse que preferia ficar. Não queria parecer fraca. Não queria que as pessoas pensassem que eu estava fugindo. E, sinceramente, eu queria ver a cara de Renato quando ele descobrisse o que estava acontecendo. Era mesquinho da minha parte, eu sei. Mas depois de tudo que ele me fez passar, acho que eu merecia pelo menos esse pequeno prazer. Saí da sala de reuniões sentindo como se tivesse tirado um peso enorme das costas. O corredor que antes parecia um corredor da morte agora parecia apenas um corredor normal. As mesmas paredes, o mesmo carpete, as mesmas luzes fluorescentes. Mas tudo parecia diferente. Eu parecia diferente. Voltei para minha mesa e comecei a trabalhar de verdade, respondendo e-mails que tinha ignorado a manhã toda. Os colegas continuavam me olhando de canto, mas agora eu não me importava. Que olhassem, que cochichassem. Eu sabia de algo que eles não sabiam. Eu sabia que a maré tinha virado. Por volta do meio-dia vi uma movimentação estranha no escritório. Pessoas se levantando das mesas, se juntando em pequenos grupos, olhando na direção da sala de Renato. Eu me virei para ver o que estava acontecendo e quase não acreditei no que vi. Renato estava saindo da sala dele acompanhado por Fernando e por um segurança da empresa. Ele carregava uma caixa de papelão com objetos pessoais. Seu rosto estava vermelho, os olhos fixos no chão, os ombros curvados como se carregassem o peso do mundo. Ele não olhou para ninguém enquanto atravessava o escritório em direção ao elevador. Não disse uma palavra. Apenas caminhou em silêncio, seguido pelos dois homens, enquanto dezenas de funcionários assistiam à cena sem saber como reagir. O silêncio no escritório era absoluto. Ninguém falava, ninguém se mexia. Todo mundo estava em choque, processando o que acabava de acontecer. Renato, o todo-poderoso diretor comercial, o homem que todos temiam, estava sendo escoltado para fora do prédio como um criminoso. Eu vi quando ele entrou no elevador, vi as portas se fecharem atrás dele, vi o número dos andares diminuindo no painel luminoso até chegar ao térreo, e então ele se foi, assim sem mais nem menos. O homem que tinha feito da minha vida um inferno nos últimos 3 anos simplesmente desapareceu, levando consigo apenas uma caixa de papelão e os restos de uma reputação destruída. As conversas recomeçaram aos poucos, primeiro em sussurros, depois em volume normal. As pessoas não sabiam se deviam comemorar ou ficar preocupadas. Afinal, se Renato podia ser demitido assim, qualquer um podia. A sensação de segurança que muitos tinham foi abalada, mas para mim era diferente. Para mim, aquilo era libertação. Era a prova de que o mundo corporativo, apesar de todas as suas injustiças, ainda podia fazer a coisa certa de vez em quando. Era a confirmação de que minha dor tinha sido vista, ouvida, validada. Eu não estava louca. Eu não estava exagerando. O que Renato fazia era errado. E finalmente alguém com poder suficiente tinha concordado comigo. Algumas pessoas vieram até minha mesa depois que a poeira baixou. Queriam saber como eu estava, o que tinha acontecido na reunião do RH, se eu sabia de algo sobre a demissão de Renato. Eu respondi com cautela, sem dar muitos detalhes. Disse apenas que a empresa estava investigando algumas questões e que eu tinha colaborado com as informações que tinha. Não quis parecer triunfante.
Não quis parecer vingativa. Aquilo não era sobre vingança. Era sobre justiça, sobre consequências, sobre um sistema que pelo menos dessa vez tinha funcionado como deveria. No final da tarde, quando o escritório já estava mais calmo e as pessoas tinham voltado às suas rotinas, recebi uma ligação no meu celular. Era a secretária do Dr. Almeida, confirmando nosso café para quarta-feira às 3 da tarde. Ela me passou o endereço de um restaurante discreto em um bairro elegante da cidade, desses onde empresários faziam reuniões importantes longe dos olhos curiosos. Eu agradeci, anotei tudo e desliguei com o coração acelerado. 2 notícias boas no mesmo dia. Renato fora embora, e eu tinha uma chance real de mudar de vida. Parecia bom demais para ser verdade, mas era verdade. Tudo aquilo estava realmente acontecendo. Voltei para casa naquela noite me sentindo mais leve do que em meses. O caminho de metrô que antes me parecia uma tortura agora era apenas um trajeto normal. As pessoas ao meu redor, com seus rostos cansados e olhares vazios, não me deprimiam mais. Eu era uma delas, sim, mas também era diferente. Tinha passado por algo que a maioria não passa. Tinha sido humilhada publicamente e defendida por um estranho. Tinha visto meu algoz ser removido do poder. E tinha uma oportunidade esperando por mim. Uma porta que tinha se aberto no momento mais inesperado. Cheguei em casa, pedi uma pizza, abri uma garrafa de vinho barato que estava na geladeira e brinquei sozinha a minha própria saúde. Era o começo de uma nova fase. Eu podia sentir isso nos ossos. Os 2 dias seguintes passaram em uma névoa de expectativa. Eu ia ao escritório, fazia meu trabalho, interagia com os colegas como se nada tivesse mudado. Mas por dentro, eu contava as horas para o café com o Dr. Almeida. Pesquisei tudo sobre a fundação dele, sobre os projetos que desenvolviam, sobre a cultura organizacional que promoviam. Quanto mais eu lia, mais animada ficava. Era uma organização séria, com impacto real, liderada por pessoas que pareciam genuinamente se importar com o que faziam. O oposto de tudo que eu tinha vivido nos últimos anos. Se aquela oportunidade se concretizasse, seria mais do que uma mudança de emprego, seria uma mudança de vida. Quarta-feira chegou com uma ansiedade que eu tentava esconder de todo mundo, inclusive de mim mesma. Acordei mais cedo do que o normal. Fiquei mais de 1 hora escolhendo a roupa certa, troquei de sapato 3 vezes, antes de finalmente sair de casa. Queria parecer profissional, mas não formal demais. Confiante, mas não arrogante. Competente, mas acessível. Era um equilíbrio difícil de alcançar, especialmente quando cada escolha parecia carregar o peso do meu futuro. No final, optei por uma blusa de seda azul marinho, calça social preta e sapatos de salto médio que eram elegantes sem ser desconfortáveis. Olhei no espelho antes de sair e me perguntei se a mulher que eu via ali era a mesma que tinha chorado em um restaurante chique há menos de 1 semana. Parecia que tinha passado uma eternidade desde então. O café estava marcado para as 3 da tarde, então fui ao escritório pela manhã e trabalhei normalmente até a hora do almoço. Estava difícil me concentrar, claro. Minha mente vagava constantemente para o encontro que me esperava, para as perguntas que o Dr. Almeida poderia fazer, para as respostas que eu deveria dar. Ensaiei mentalmente dezenas de conversas imaginárias tentando me preparar para qualquer cenário. Mas no fundo eu sabia que não tinha como me preparar de verdade. Aquele tipo de conversa não seguia roteiro. Dependia de química, de feeling, de coisas que não se ensaiavam. Eu só podia ser eu mesma e torcer para que isso fosse suficiente. Saí do escritório às 2 horas, dizendo aos colegas que tinha uma consulta médica. Ninguém questionou. Peguei um táxi até o restaurante, que ficava em um bairro arborizado que eu raramente frequentava. As ruas eram largas e limpas, com casas antigas reformadas que agora abrigavam escritórios de advocacia, clínicas particulares e restaurantes discretos. O tipo de lugar onde pessoas ricas faziam negócios longe dos olhos do público. O táxi parou em frente a um sobrado de fachada branca com janelas de madeira pintada de verde. Não havia placa, não havia letreiro. Apenas um número pequeno ao lado da porta indicando que aquele era o endereço certo. Paguei a corrida, respirei fundo e entrei. O interior do restaurante era exatamente o que eu esperava. Decoração clássica, mesas bem espaçadas, luz natural entrando pelas janelas, um silêncio que só era quebrado pelo tintilar discreto de talheres e pelo murmúrio baixo de conversas. Havia poucas pessoas ali, a maioria homens de terno que pareciam estar fechando negócios milionários entre uma garfada e outra. Um garçom me recebeu na entrada e perguntou se eu tinha reserva. Dei o nome do Dr. Almeida e ele imediatamente sorriu, como se aquele nome abrisse todas as portas. Me conduziu até uma mesa no fundo do salão, parcialmente escondida por uma divisória de madeira que garantia a privacidade. O Dr. Almeida já estava lá, sentado de costas para a parede, com uma xícara de café pela metade à sua frente. Ele se levantou quando me viu chegar e estendeu a mão com um sorriso caloroso. Eu a apertei tentando parecer mais calma do que me
sentia. Ele me pediu para sentar e perguntou se eu queria alguma coisa. Pedi um café também, mais para ter algo nas mãos do que por vontade real de beber. O garçom anotou o pedido e desapareceu silenciosamente, nos deixando sozinhos. Por um momento, nenhum de nós disse nada. Ele me olhava com aquela expressão pensativa que eu já tinha visto no jantar, como se estivesse me avaliando, tentando entender quem eu era além da funcionária que tinha sido humilhada na frente dele. Ele foi o primeiro a quebrar o silêncio. Começou perguntando sobre minha trajetória, de onde eu vinha, como tinha chegado até aquela posição. Eu contei tudo. Falei da minha infância simples, dos pais que trabalharam duro para me dar oportunidades, da faculdade feita com bolsa, dos estágios que me ensinaram mais do que qualquer sala de aula. Falei dos empregos anteriores, das lições que aprendi, dos erros que cometi e do que eles me ensinaram. Falei da empresa onde eu trabalhava agora, do contrato com a fundação dele, de como eu tinha me dedicado àquele projeto por 8 meses. Ele ouvia com atenção, fazendo perguntas ocasionais, demonstrando um interesse genuíno que me deixava cada vez mais à vontade. Em algum momento, a conversa mudou de tom. Deixou de ser uma entrevista e passou a ser um diálogo entre duas pessoas que tinham mais em comum do que aparentavam. Ele me contou histórias da sua própria trajetória, das dificuldades que enfrentou no início da carreira, dos chefes que tentaram derrubá-lo, das vezes em que quase desistiu de tudo. Falou da esposa, de como ela tinha sido fundamental em cada momento difícil, de como o apoio dela tinha feito toda a diferença. Falou dos filhos, já adultos, que seguiam caminhos próprios, mas mantinham os valores que ele tinha tentado passar. E falou da fundação, do sonho de usar o dinheiro que tinha acumulado para fazer algo que realmente importasse. Quando ele finalmente chegou ao assunto do emprego, já tínhamos passado quase 2 horas conversando. O café tinha esfriado, o restaurante tinha se esvaziado, e o sol da tarde entrava pelas janelas em um ângulo mais baixo. Ele explicou que a fundação estava em um momento de crescimento. Tinham recebido uma doação significativa de um empresário europeu que admirava o trabalho deles, e isso permitiria expandir os projetos para outras regiões do país. Mas para isso precisavam de estrutura. Precisavam de alguém que soubesse lidar com parceiros, que entendesse de contratos e negociações, que conseguisse traduzir a missão da fundação em parcerias concretas. E ele achava que eu era essa pessoa. O cargo era de diretora de parcerias estratégicas. Eu teria uma equipe pequena no início, 3 ou 4 pessoas, mas com potencial de crescer conforme os projetos avançassem. O salário era significativamente maior do que eu ganhava, quase o dobro. Os benefícios eram generosos. Mas mais do que isso, disse ele, era a chance de fazer parte de algo maior, de usar minhas habilidades para um propósito que ia além do lucro, de trabalhar em um ambiente onde as pessoas eram tratadas com respeito, onde a competência era valorizada, onde ninguém seria humilhado por causa de uma garrafa de vinho. Essa última parte ele disse com um sorriso sutil, e eu não pude deixar de sorrir também. Eu perguntei por que ele estava me oferecendo isso. Afinal, ele mal me conhecia. Tinha me visto em algumas reuniões de negócios e em um jantar desastroso. Como podia ter tanta certeza de que eu era a pessoa certa? Ele pensou por um momento antes de responder. Disse que tinha aprendido, ao longo de décadas fazendo negócios, a reconhecer certas qualidades nas pessoas. Competência técnica era importante, claro, mas era algo que se podia ensinar, desenvolver, aprimorar. O que não se podia ensinar era caráter. Era integridade. Era a capacidade de manter a dignidade mesmo quando todo mundo ao redor estava tentando tirá-la de você. E isso, disse ele, eu tinha demonstrado naquela noite de uma forma que o impressionou profundamente. Ele contou que depois do jantar tinha ligado para algumas pessoas que trabalhavam comigo. Não para pedir referências formais, mas para ter conversas informais, para entender como eu era vista pelos colegas e pelos clientes. O que ouviu confirmou o que ele já suspeitava. Eu era conhecida como alguém trabalhadora, confiável, que entregava resultados mesmo sob pressão. Alguém que tratava todo mundo com respeito, do estagiário ao diretor. Alguém que não jogava joguinhos políticos, não puxava o tapete dos outros, não pisava em ninguém para subir. Em um mundo corporativo cheio de Renatos, disse ele, pessoas assim eram raras, e quando se encontrava uma, era preciso agir rápido antes que alguém mais esperto a descobrisse. Eu fiquei em silêncio por um momento processando tudo aquilo. Era muita informação, muita emoção, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Uma semana antes, eu estava sendo humilhada na frente de uma dúzia de pessoas. Agora, uma das pessoas mais bem-sucedidas que eu já tinha conhecido estava me oferecendo o emprego dos sonhos. A vida tinha dessas reviravoltas que pareciam saídas de filme, mas que na verdade aconteciam o tempo todo com pessoas reais. A diferença era que a maioria dessas histórias nunca era contada. Ficavam guardadas na memória de quem as viveu, pequenas vitórias silenciosas que ninguém mais conhecia. Eu disse a ele que precisava de alguns dias para pensar, não porque tivesse dúvidas, mas porque queria ter certeza de que estava tomando a decisão pelos motivos certos. Ele entendeu perfeitamente. Disse que não havia pressa, que eu podia levar o tempo que precisasse. Mas também disse, com um sorriso, que esperava que a resposta fosse sim, que ele e a esposa tinham conversado muito sobre mim nos últimos dias, e que ambos estavam torcendo para que eu aceitasse.
Aquilo me emocionou mais do que eu esperava. 2 pessoas que eu mal conhecia, investindo tempo e energia em me ajudar, acreditando em mim quando eu mesma tinha parado de acreditar. Nos despedimos na porta do restaurante. Ele me deu um abraço breve, daqueles apropriados para um contexto profissional, mas que ainda assim transmitiam calor humano. Disse que sua secretária entraria em contato para formalizar a proposta por escrito, com todos os detalhes que eu precisaria para tomar minha decisão. E disse também que, independentemente do que eu decidisse, tinha sido um prazer me conhecer, que ele admirava minha força e minha resiliência, que pessoas como eu faziam o mundo ser um lugar melhor. Eu agradeci, tentando não chorar na frente dele, e caminhei até o ponto de táxi mais próximo, sentindo que estava flutuando. O caminho de volta para casa foi um borrão. Eu olhava pela janela do táxi sem realmente ver nada, perdida nos meus próprios pensamentos. Tentava organizar mentalmente tudo o que tinha acontecido, tudo o que tinha sido dito, tudo o que aquilo significava para o meu futuro. Uma semana antes, eu estava presa em um emprego que me fazia infeliz, com um chefe que me humilhava, sem perspectiva de mudança. Agora, tinha uma oferta concreta para recomeçar em um lugar completamente diferente. Um lugar onde meu trabalho teria propósito, onde eu seria valorizada pelo que fazia, onde não precisaria mais ter medo de ir trabalhar toda manhã. Era quase bom demais para ser verdade. Cheguei em casa e me joguei no sofá, ainda de roupa de trabalho. Fiquei ali por muito tempo, olhando para o teto, deixando a realidade aos poucos se assentar. Pensei na minha mãe, em como ela ficaria feliz quando eu contasse. Pensei no meu pai, em como ele se orgulharia de saber que a filha dele tinha conseguido dar a volta por cima. Pensei nos colegas de trabalho que tinham assistido minha humilhação em silêncio, e em como eles reagiriam quando soubessem que eu estava indo embora para algo melhor. Pensei em Renato, naquele momento provavelmente em casa lambendo as feridas, tentando entender como sua vida tinha desmoronado tão rapidamente. E pela primeira vez não senti raiva dele. Senti apenas indiferença. Ele já não fazia parte da minha história. Tinha se tornado apenas uma nota de rodapé, um personagem secundário em um capítulo que estava chegando ao fim. Liguei para minha mãe naquela noite. Contei tudo desde o começo, do jantar até a conversa com o Dr. Almeida. Ela chorou, claro. Chorou de tristeza quando soube da humilhação que eu tinha sofrido e chorou de alegria quando soube da oportunidade que tinha surgido. Me fez prometer que ia aceitar, que não ia deixar o medo me impedir de dar esse passo. Eu prometi, não porque ela pediu, mas porque eu já tinha tomado minha decisão. Tinha tomado no momento em que o Dr. Almeida disse que pessoas como eu faziam o mundo ser um lugar melhor. Naquele momento, eu soube que queria trabalhar para alguém que pensava assim, que via valor em coisas que outros consideravam fraqueza, que acreditava em dignidade, em respeito, em fazer a coisa certa mesmo quando ninguém estava olhando. Os dias seguintes foram de preparação. Recebi a proposta formal por e-mail, com todos os detalhes do cargo, do salário, dos benefícios. Li tudo com cuidado, fiz algumas perguntas, negociei pequenos ajustes que foram prontamente aceitos. E então, na sexta-feira daquela semana, exatamente uma semana depois do jantar que tinha mudado minha vida, eu enviei minha resposta. 3 palavras que carregavam o peso de uma decisão que definiria meu futuro. Eu aceito. Obrigada! A resposta do Dr. Almeida veio em menos de 1 hora. Bem-vinda à família. Estamos ansiosos para trabalhar com você. Era oficial. Eu estava saindo. Estava recomeçando. Estava finalmente livre. O pedido de demissão foi mais fácil do que eu imaginava. Na segunda-feira seguinte, cheguei ao escritório cedo, antes de a maioria dos colegas aparecer. Sentei na minha mesa, abri o computador e redigi um e-mail curto e direto para o RH e para o CEO. Agradeci pelas oportunidades que tinha recebido, informei que estava me desligando da empresa e disse que cumpriria o aviso prévio se necessário. Não dei explicações longas, não mencionei o jantar, não falei de Renato. Não precisava. Todo mundo sabia o que tinha acontecido. Todo mundo entendia por que eu estava indo embora. E aqueles que não entendiam provavelmente nunca entenderiam. A resposta do CEO veio rápido, em menos de meia hora. Ele disse que lamentava minha saída, mas que entendia minha decisão. Disse que a empresa perdia uma profissional valiosa e que ele esperava que eu encontrasse no novo trabalho o reconhecimento que merecia. E no final, acrescentou algo que me surpreendeu. Disse que estava dispensando meu aviso prévio, que eu podia ir embora quando quisesse, que meus direitos seriam pagos integralmente e que se eu precisasse de qualquer recomendação no futuro, era só pedir. Era um gesto de boa vontade que eu não esperava. Talvez fosse culpa, talvez fosse uma tentativa de reparar o que tinha acontecido, ou talvez fosse simplesmente decência, algo raro naquele mundo, mas que ainda existia em algumas pessoas. A notícia da minha saída se espalhou pelo escritório como fogo em palha seca. Na hora do almoço, todo mundo já sabia. Algumas pessoas vieram me cumprimentar, desejar boa sorte, dizer que sentiriam minha falta. Outras mantiveram distância, sem saber como reagir, e outras ainda me olhavam com uma mistura de inveja e admiração, como se eu tivesse conseguido algo que elas também queriam, mas não tinham coragem de buscar. Eu recebi cada cumprimento com educação, agradeci cada palavra gentil, mas não me deixei levar pela emoção. Aquele lugar tinha sido minha casa por 3 anos. Tinha me dado experiência, conhecimento,
algumas amizades verdadeiras, mas também tinha me machucado de formas que eu ainda estava processando. Era hora de seguir em frente. Passei o resto da semana organizando minhas coisas e fazendo a transição dos projetos. A maioria do meu trabalho foi passada para uma colega chamada Fernanda, uma mulher competente que eu admirava e que tinha sofrido nas mãos de Renato quase tanto quanto eu. Antes de ir embora, tive uma conversa longa com ela. Contei o que tinha acontecido, não os detalhes públicos que todo mundo conhecia, mas os bastidores. A ligação do Dr. Almeida, a oferta de emprego, a decisão de aceitar. Ela ouviu tudo com os olhos brilhando de emoção. E quando terminei, ela me abraçou forte e disse que eu era uma inspiração, que ver alguém como eu conseguir sair por cima dava esperança para quem ainda estava preso ali dentro. Eu retribuí o abraço e disse que ela também conseguiria, que era questão de tempo. Que as oportunidades apareciam quando a gente menos esperava, muitas vezes disfarçadas de tragédia. Meu último dia na empresa foi uma sexta-feira. Cheguei cedo, como sempre, e passei a manhã terminando as últimas pendências. Ao meio-dia, alguns colegas organizaram um almoço de despedida em um restaurante simples perto do escritório. Não era nada extravagante, só umas 15 pessoas ao redor de uma mesa grande comendo comida caseira e bebendo refrigerante. Mas foi genuíno, foi carinhoso. As pessoas contaram histórias engraçadas de coisas que tínhamos vivido juntos, relembraram projetos difíceis que tínhamos conseguido entregar, brincaram sobre as manias umas das outras. Por um momento, quase me arrependi de ir embora. Quase esqueci todas as coisas ruins que tinham acontecido ali. Mas então lembrei do jantar. Lembrei da voz de Renato gritando. Lembrei do silêncio covarde dessas mesmas pessoas que agora riam comigo. E soube que estava fazendo a coisa certa. Depois do almoço, voltei ao escritório para pegar minhas últimas coisas. Minha mesa já estava quase vazia. Um porta-retratos com a foto dos meus pais, uma caneca que eu tinha ganhado de uma amiga, alguns cadernos com anotações que eu queria guardar. Coloquei tudo em uma sacola pequena, olhei ao redor uma última vez e me despedi mentalmente daquele lugar. Tinha sido bom e ruim. Tinha me ensinado muito, tanto sobre trabalho quanto sobre pessoas. Tinha me mostrado que o mundo corporativo podia ser cruel, mas também que existiam exceções. O Dr. Almeida era uma exceção, e agora eu ia trabalhar para ele. Saí do prédio às 3 da tarde, caminhando pela porta da frente com a cabeça erguida. O sol estava forte, um daqueles dias de céu azul sem nenhuma nuvem que fazem tudo parecer mais bonito do que é. Parei na calçada por um momento, respirando fundo, sentindo o ar encher meus pulmões. Era estranho pensar que eu não voltaria ali na segunda-feira, que aquela rotina de 3 anos estava terminando, que um capítulo inteiro da minha vida estava sendo fechado naquele exato momento. Mas não era um fim triste, era um fim necessário. Às vezes a gente precisa deixar algumas coisas para trás para poder seguir em frente. E eu estava pronta para seguir. O começo na fundação foi tudo o que eu esperava e mais. No primeiro dia, fui recebida pela própria esposa do Dr. Almeida, que fazia questão de conhecer pessoalmente cada novo funcionário. Ela me mostrou o escritório, me apresentou para a equipe, me explicou como as coisas funcionavam ali. Era um ambiente completamente diferente do que eu estava acostumada. As pessoas se cumprimentavam pelo nome, perguntavam como tinha sido o fim de semana, paravam para tomar café juntas no meio da tarde. Não havia aquela tensão constante que eu sentia na empresa antiga. Não havia medo de ser humilhada, de ser criticada, de cometer um erro e pagar caro por isso. Havia apenas pessoas trabalhando juntas por um objetivo comum, se tratando com respeito e dignidade. Minha equipe era pequena, mas dedicada. 3 pessoas que tinham escolhido trabalhar na fundação porque acreditavam na missão, não porque precisavam do salário. Claro que o salário era bom, mas não era só isso que as motivava. Era saber que o trabalho delas fazia diferença. Era ver os projetos da fundação transformando vidas de verdade. Era receber mensagens de comunidades que tinham sido beneficiadas, de crianças que tinham ganho oportunidades, de famílias que tinham saído da pobreza. Aquele tipo de retorno não tinha preço. Nenhum bônus, nenhuma promoção, nenhum reconhecimento corporativo se comparava à sensação de fazer algo que realmente importava. Os meses seguintes foram de muito aprendizado. Eu precisei me adaptar a uma forma diferente de trabalhar, a um ritmo diferente, a prioridades diferentes. No mundo corporativo, tudo era sobre lucro, sobre metas, sobre resultados financeiros. Na fundação, o lucro não era o objetivo era impacto. Era alcançar mais pessoas, fazer mais parcerias, expandir os projetos para lugares onde ainda não chegavam. Era uma mudança de mentalidade que levou tempo para acontecer, mas aconteceu. E quando aconteceu, eu percebi que tinha encontrado meu lugar. O lugar onde meu trabalho tinha propósito, onde eu era valorizada pelo que fazia, onde podia crescer sem precisar pisar em ninguém. 1 ano depois da minha saída da empresa antiga, recebi uma notícia que me fez parar e refletir. Fernanda,
A colega para quem eu tinha passado meus projetos também tinha pedido demissão. Ela me ligou para contar, a voz cheia de emoção. Disse que minha história tinha sido a inspiração que ela precisava. Que depois de me ver sair e recomeçar, ela entendeu que também podia fazer isso. Tinha encontrado um emprego em uma startup que valorizava seus funcionários, que tratava todo mundo com respeito, que oferecia flexibilidade e autonomia. Estava mais feliz do que nunca e queria me agradecer por ter mostrado que era possível. Eu desliguei o telefone com lágrimas nos olhos. Não lágrimas de tristeza, lágrimas de gratidão, de saber que minha dor não tinha sido em vão, que algo de bom tinha nascido daquele jantar terrível. Às vezes eu ainda penso naquela noite. Penso no restaurante caro, nos lustres de cristal, na toalha branca onde eu escondi as mãos trêmulas. Penso na voz de Renato ecoando pelo salão, nas palavras que ele usou para me destruir, no silêncio das pessoas que assistiram sem fazer nada. Penso nas lágrimas que escorreram pelo meu rosto, na vergonha que eu senti, na vontade de sumir e nunca mais aparecer. Mas também penso no Dr. Almeida se levantando. Penso na voz dele cortando o ar, nas palavras que ele disse em minha defesa, na coragem que ele teve de enfrentar uma situação constrangedora para fazer a coisa certa. Penso no abraço da esposa dele, no sussurro de encorajamento, na solidariedade de uma estranha que escolheu ficar do meu lado. A vida é cheia de momentos assim. Momentos que parecem o fim, mas são na verdade o começo. Momentos de dor que abrem portas para coisas melhores. Momentos de humilhação que acabam revelando quem realmente está do nosso lado. Aquele jantar deveria ter sido minha destruição. Renato queria me esmagar na frente de todos. Queria me marcar como incompetente. Queria garantir que eu nunca mais levantasse a cabeça. Mas o tiro saiu pela culatra. A humilhação que ele planejou virou minha libertação. O cliente que ele queria impressionar virou meu maior defensor. E a carreira que ele tentou destruir virou algo muito maior do que jamais seria se eu tivesse ficado naquela empresa. Hoje, 3 anos depois, eu olho para trás e quase não reconheço a pessoa que eu era. Aquela mulher assustada, insegura, que engolia humilhações calada porque achava que não tinha escolha. Ela ainda existe em algum lugar dentro de mim, mas não está mais no controle. No controle agora está alguém mais forte, mais confiante, mais certa do próprio valor. Alguém que aprendeu que respeito não se implora, se exige. Que dignidade não é negociável. Que nenhum emprego, nenhum salário, nenhuma oportunidade vale a pena se o preço for sua alma. Nunca mais vi Renato pessoalmente. Soube por colegas antigos que ele tentou se recolocar no mercado, mas sua reputação tinha sido manchada. A história do jantar se espalhou pelo setor, como essas histórias sempre se espalham. As empresas ficaram receosas de contratar alguém com aquele tipo de fama. Ele acabou aceitando uma posição menor em uma empresa menor, longe dos holofotes que tanto amava. Não sei se aprendeu alguma coisa com o que aconteceu. Provavelmente não. Pessoas como ele raramente aprendem, mas também não me importo mais. Ele faz parte do passado. Um passado que me machucou sim, mas que também me ensinou. E as lições que aprendi com ele me tornaram quem eu sou hoje. O Dr. Almeida se aposentou no ano passado. Passou o comando da fundação para a filha mais velha, uma mulher tão admirável quanto ele. Antes de ir, me chamou para uma conversa no mesmo restaurante onde tínhamos tomado café anos atrás. Disse que estava orgulhoso do trabalho que eu tinha feito, que a fundação tinha crescido muito desde que eu entrei, que eu tinha superado todas as expectativas que ele tinha. E disse também que não se arrependia de ter me defendido naquela noite, que faria de novo 1000 vezes se precisasse. Que pessoas que tratam outras pessoas com crueldade precisam saber que existe consequência. Eu agradeci com a voz embargada, sem conseguir dizer muito mais. Algumas gratidões são grandes demais para caber em palavras. Eu conto essa história às vezes. Para amigos, para colegas novos, para pessoas que estão passando por situações parecidas. Conto não para me vangloriar, não para parecer uma heroína. Conto porque sei que tem muita gente por aí sofrendo em silêncio. Gente que é humilhada todos os dias por chefes como Renato. Gente que acha que não tem saída, que precisa aguentar, que não merece coisa melhor. Para essas pessoas, eu quero dizer uma coisa. Vocês merecem sim, merecem respeito. Merecem dignidade. Merecem trabalhar em lugares onde seu valor seja reconhecido. E às vezes, nos momentos mais escuros, quando tudo parece perdido, aparece alguém disposto a se levantar e dizer a verdade. Pode ser um estranho, pode ser um cliente, pode ser alguém que você menos espera. Mas essas pessoas existem. E quando elas aparecem, tudo pode mudar. Eu sou a prova viva disso.